Salve, crop, meu povo! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Thai, um podcast focado em Tailândia para que você saiba mais sobre o país e possa tirar dúvidas e planejar sua viagem da melhor forma. Venha assistir mais um episódio incrível com a gente. Salve, crop, meu povo! Sawadee krap! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Thai, esse podcast maravilhoso que nós criamos, a Tailandiando criou esse podcast maravilhoso, que é o primeiro e único podcast criado e focado somente em Tailândia. Então sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Thai. Vamos agora falar um pouquinho sobre o tópico dessa live. O tópico da live, Tailândia em julho. Como que é julho na Tailândia? Como que é viajar por esse mês na Tailândia, que a gente está começando agora. Então hoje é o último dia de junho. Amanhã a gente começa o mês de julho e eu decidi fazer mais uma dessas lives que a gente sempre faz do Pod Thai. Então deem uma olhada, para quem não conhece ainda o Pod Thai, é o primeiro e único podcast focado em Tailândia, criado pela Tailandiando. Temos no Spotify, temos no YouTube e tem também no nosso blog, então dá uma olhadinha, tem o Pod Thai e vocês vão poder entender melhor o que é. Tem muita informação, tem muita dica, de verdade. Se você cair dentro do nosso Pod Thai num fim de semana, você vai fazer um Pod Thaiflix, um Thaiflix, eu não sei, mas você vai realmente cair ali dentro e vai ter muita informação que vai te ajudar a fazer toda a sua viagem realmente da melhor forma. Primeiro, a gente precisa falar, quando a gente começa uma live dessa falando sobre o clima, a gente tem que falar o melhor mês, né, o melhor período para viajar para Tailândia, o que se considera o melhor período para viajar para Tailândia, é de novembro a abril. Novembro a maio, esse é o melhor período ao que se considera para viajar para a Tailândia. Por quê? Quando se considera o melhor período, eles pensam muito na parte da parte turística, né? É o Mar de Andaman, que é a parte do Mar de Andaman e o lado oeste da Tailândia, que contempla Bangkok e contempla também o norte de Chiang Mai. Esse ladinho, ele é o mais turístico que tem na Tailândia, que é realmente onde está Phi Phi, né, que é a ilha famosa, Phuket, que é a maior ilha da Tailândia, Krabi ou Krabi, que é muito famoso e tem lugares maravilhosos para visitar. Então é considerado essa parte. E por que isso? Porque de novembro a maio a chance de chuva é muito menor desse lado da Tailândia, né? Obviamente pode acontecer, obviamente é passível de ter problemas como esse durante o período de novembro a maio, de chuva, né? Possível acontecer chuva, só que é menor a chance. E aí a gente vem para os meses do meio do ano, que é o verão na Tailândia. E aí é realmente quando começa a chover. É muito quente, mas existe sim, nesse lado que eu acabei de falar, do lado do Mar de Andaman, o mais famoso, existe sim um fenômeno que afeta essa região, que são as chamadas monções do Sudeste Asiático. E elas atingem não só a Tailândia, mas como também alguns dos países vizinhos ali. E obviamente a gente já tem uma outra live explicando o que são as monções e tudo mais. Dá uma olhadinha no Pod Thai lá, no YouTube principalmente, que tem ali diversas informações sobre esse fenômeno. E aí, dito isso, esse lado tende a ter um pouco mais de chuva, ou tende a ter mais chuva, né, a ser mais molhado do que o outro lado da Tailândia, que é o lado leste da Tailândia, que é onde está o Golfo da Tailândia, né, ou de repente ali outras cidades que são menos visitadas, vamos dizer assim. Então, por isso que dizem que o melhor tempo para visitar a Tailândia, a melhor época para visitar a Tailândia é de novembro a abril, novembro a maio. Mas aí, mas agora eu estou indo para a Tailândia em julho, putz, vale a pena? Eu vou pegar realmente um período de chuva, não vai ser bom, como é que vai ser e tal? Calma, é muito possível visitar. Por exemplo, junho já é um mês onde a gente começa a ter mais chuva do que os meses anteriores, né? Do que maio, por exemplo, e os outros meses. E esse mês, por exemplo, de junho, teve pouquíssima chuva. Tivemos vários dias muito bonitos ou dias que estavam um pouco nublados, mas que não choveram. E, obviamente, a água, mas eu tenho medo da água cristalina, não sei o que. A água ela é sempre muito cristalina. Com exceção, é óbvio, dos lugares onde ela não é cristalina. James Bond, essa parte de Phang Nga Bay, Hong Island e tudo mais, a água tende a ser um pouquinho mais escura. Isso já é natural, mesmo durante a época boa. Não é porque você está ali e está vendo a água um pouco verde, escura e tal, é porque é daquela vegetação, vamos dizer assim, marítima daquela região. Tá? Dito isso, está claro para todo mundo? Então, gostaram dessa informação? Vamos lá, agora falar como que é para viajar em julho na Tailândia.
tá? Vamos falar do clima, né? O clima na Tailândia, como a gente falou, ele varia bastante em relação a isso e ele também varia muito de lugar para lugar. Então o que acontece? Primeira coisa, você vai entrar no aplicativo de meteorologia e vai ver lá, próximos dias chuva, próximos 15 dias chuva. E isso acontece também na alta temporada. Às vezes em novembro, dezembro, as pessoas querem cancelar passeio porque falam, não vou, porque estou aqui em Phuket e está falando que a previsão para Pipi é chuva todos os dias até o dia, 5 de janeiro. E não é verdade. E assim, a meteorologia está lá, o aplicativo mostra, só que não necessariamente acontece assim. Grande parte dos dias não chove, como diz o aplicativo, durante a alta temporada, durante esse período que eu falei de novembro a maio. Mas durante a baixa temporada, as chuvas elas podem sim ocorrer, como a gente já falou aqui. Mas não quer dizer que o aplicativo vai estar sempre certo. Então, tem dias que vai estar realmente muito sol, vai estar muito maravilhoso o dia e vai estar muito bonito. E o aplicativo continua mostrando como previsão de chuva, tá? E às vezes também mostra como previsão de sol e um dia ensolarado e tá aquele chuvaral. Então tem que realmente pensar tipo de viagem, né? Se você vai visitar o lado do Mar de Andaman, que é o lado mais famoso, você tem que estar um pouco mais flexível, um pouco mais com a cabeça de que pode chover, pode ser que eu veja a praia de uma forma diferente do que eu tenho visto de outras formas, na internet e tudo mais, porque esse é o período que você tem para viajar, vamos combinar assim. Mas as temperaturas, que é uma coisa importante, elas são sempre muito altas na Tailândia, é sempre muito quente na Tailândia, com exceção aí de novembro e dezembro, principalmente no norte, que é quando chega ali o inverno, né, tá mais próximo da China, mais próximo do hemisfério norte, tá no hemisfério norte, mas mais próximo do norte do planeta, você acaba tendo um pouco mais de frio. Mas nada que seja assim, ai meu Deus, é muito frio, mas é bom ter uma blusinha, obviamente. Já no mês de junho, né, julho e tal, são meses muito quentes. Então, essa época agora, por exemplo, varia aí de 26 a 33, 35 graus todo dia durante o mês de julho, porque fica realmente muito quente. Outra coisa, é bastante úmido também. Menos úmido do que os meses de abril e maio, por exemplo. Pode ser mais tranquilo, porque tem a questão da chuva também, mas acaba sendo um mês bem abafado e bem quente. Uma coisa que a gente precisa falar em relação a julho, que pode afetar bastante a viagem das pessoas, é essa parte de como a natureza se comporta em relação a essa parte das monções. O mês de julho é muito caracterizado por ventos muito fortes, ondas muito altas, e em diversas partes do país acaba sendo ponto para afetar alguns passeios. Então, por exemplo, em Pipi, tem praias que podem não ser visitadas durante o dia, porque se as ondas estiverem muito fortes, os ventos muito altas e os ventos muito fortes, a própria marinha ela não permite que você visite esses lugares. Ou até mesmo se de repente a marinha não falou nada, mas o próprio barqueiro, né, o piloto do barco, ele está vendo que é uma situação de perigo, ele não vai entrar. Por exemplo, um lugar que às vezes não é possível entrar durante essa época do ano é o Anglong Bay, que é um lugar que a gente visita no passeio tailandês, né? Para quem não sabe, o passeio tailandês é o principal passeio em Pipi, com guia falando português, tá? Então é um passeio maravilhoso, ele visita Maya Bay, visita todos os principais pontos do arquipélago. Mas nesse período do ano, pode ser que, por exemplo, a Anglong Bay não seja possível de visitar, porque pode estar com muita onda e é muito perigoso, porque lá é um lugar fechado e só tem uma entrada e saída. E as ondas entram ali com muita força, é realmente muito perigoso. A gente já viu muita coisa acontecendo ali dentro, de perigo, assim, de long tail mesmo, o barquinho balançar demais e quase virar. Então, assim, é realmente muito perigoso, então por isso eles precisam ir com cautela. Óbvio que os barqueiros, eles têm muita experiência, então dificilmente, e eles obviamente sabem disso, eles não vão colocar os viajantes em perigo. Por isso que alguns desses lugares podem não ser visitados. Às vezes até é o caso da Maya Bay, mesmo em julho pode acabar não sendo visitada porque pode estar também com onda. E para quem não sabe, a entrada da Maya Bay ela é feita por um pier na parte de trás, é um lugar chamado Losama Bay, né, que antes era um lugar maravilhoso para poder fazer snorkeling e tal, e agora eles usaram para fazer o pier. E esse pier ele é flutuante. Então, se o pier tá balançando demais, os barcos não conseguem parar. E mesmo que eles consigam parar, é perigoso para vocês, na hora que vocês pisarem ali, a onda jogar vocês para cima, vocês caírem na água, baterem num barco, então tudo é muito perigoso, tem que tomar bastante cuidado. Então é bom entender isso em relação a alguns passeios também,
porque é para a segurança de vocês, tá? E aí, obviamente, como eu falei, tem que ter uma mente de que, tá, pode ser que eu não consiga fazer um passeio ou outro durante esse mês, porque as condições climáticas não vão permitir. Mas, no geral, você pode visitar muito bem a Tailândia em julho. A pergunta é, para onde ir na Tailândia em julho? Então, eu já falei aqui que a melhor região, né, ou a região mais famosa, ela é a região oeste da Tailândia, que é onde está o Mar de Andaman, contempla Bangkok, também está no centro, e o norte, Chiang Mai. Essa é a região mais famosa, a região mais turística, e também é a região que é afetada pela época das monções. Então, julho tem muito mais chance de chover nessa região. E aí tem uma outra região na Tailândia que também é muito gostosa, que é turística também, tem muita coisa legal para fazer. Eu sou muito suspeito para falar porque eu já morei nessa região 3 vezes e eu adoro, realmente eu gosto muito desse lado, que é o lado do Golfo da Tailândia. E aí tem várias ilhas muito bonitas, lugares muito incríveis nessa região para poder aproveitar. Então, assim, como a gente falou, né? Se você tem um roteiro curto, um roteiro enxuto, quero arriscar e vou visitar o lado mais famoso, porque eu quero ir para Koh Phi Phi, eu quero visitar Phuket, eu quero ir para Krabi, tudo bem. Esses são, obviamente, os lugares que a gente já falou que talvez você pode ter mais chuva. Mas, por exemplo, eu não deixaria de visitar Bangkok, porque talvez tenha chuva. Porque Bangkok é uma cidade maravilhosa. Bangkok realmente é muito bom de se visitar qualquer época do ano. Então, não pule Bangkok. Mas aí, não, tudo bem. Então, eu quero fazer uma mescla de visitar Bangkok, quero visitar um pouco de Phuket, Phi Phi, e aí depois eu quero ir para um outro lugar que tenha menos chance de chuva. Aí é que entra o Golfo da Tailândia, que é o lado do mar do Golfo da Tailândia, que é realmente esse é o mar lá. Onde estão as ilhas, as mais conhecidas, tá? Vamos lá, pela ordem. Koh Samui, Koh Phangan e Koh Tao. Essa é a ordem de chegada nelas quando você chega pela região de Surat Thani, que é onde tem o principal aeroporto ali naquela região, e também de onde saem os ferries para chegar até essas ilhas do Golfo da Tailândia. Então anotem aí, Koh Tao, Koh Samui, Koh Phangan e Koh Tao. Essa é a ordem para essas ilhas. Aí, ainda no Golfo da Tailândia, do outro lado, lá por Pattaya, Koh Chang e tal, que também está no Golfo e também é possível visitar nessa época porque tem menos chance de chuva, tem Koh Kood, Koh Samet, que estão naquela região ali, várias ilhinhas muito legais para poder visitar e que são um paraíso, de verdade, são muito maravilhosas. Obviamente, ali você não vai pegar um passeio para visitar um lugar para ver as formações rochosas maravilhosas e tudo mais. Só que são lugares que você consegue ter uma tranquilidade maravilhosa, você consegue ter praias muito incríveis, de águas muito cristalinas. Se não me engano, foi Koh Kood, o ano passado, que foi eleita como uma das melhores praias do mundo. Então, assim, quando você pensa nisso, você não fica só presa nessa parte de eu quero visitar a Tailândia e só vou se for para Phi Phi, Phuket, Krabi, Koh Lip e tudo mais. Não. Se você está disposto, por exemplo, a ter uma coisa diferente e visitar outras partes, você vai sim aproveitar muito a Tailândia quando você for para esse outro lado, que é o Golfo da Tailândia, tá? Então, aqui eu já respondo a pergunta sobre para onde ir na Tailândia em julho. Óbvio que dá para você visitar Chiang Mai, dá para você visitar bem o lado das outras ilhas, sabendo que pode ter um pouco mais de chuva. Eu, particularmente, por exemplo, gosto muito de Chiang Mai nessa época, porque está muito verde, está muito, muito, muito verde. Essa semana a gente falou com uma pessoa que está da nossa equipe por vídeo, e ela mostrou assim, depois da chuva, tá maravilhoso, porque Chiang Mai tem muita floresta, Chiang Mai tem muita montanha, então fica muito bonito, um verde muito forte, muito bonito. Então assim, você precisa também pensar que nessa época, óbvio que durante toda a viagem na Tailândia você já precisa pensar nisso, mas nessa época você precisa pensar ainda mais em ver a beleza mesmo em momentos que você diria que é adverso, né? Na chuva, pode ser muito bonito. Então, assim, eu realmente gosto muito da chuva, do sol, de tudo. Então, eu realmente vejo a beleza nesses momentos todos que a natureza proporciona pra gente. A época boa para viajar é de novembro a março, mas vi tanta gente viajando nessa época do ano agora, e outubro, o que me diz? Cara, eu particularmente, é isso que eu falo, né? Novembro a março, ela é uma coisa que ela se torna uma alta temporada por diversos motivos.
Uma delas é o clima, que tá realmente mais estável na área turística nesse momento. Outra coisa, férias, né? Muita gente começa a pegar férias mais próximo do final do ano. E também tem vários lugares do mundo que tem férias. Por exemplo, os europeus têm férias em agosto, mas eles também tiram alguns dias no final, começo do ano. E obviamente cada país funciona de uma forma. Então tem vários países que têm férias nesse momento. Então assim, junta com um bom clima, férias, um momento que realmente às vezes dá para juntar pessoas viajando juntas. Então tudo isso faz com que as pessoas viajem mais nesse período. Mas viajar agora é o que eu acabei de falar, né? Que você consegue se locomover para lugares diferentes e visitar coisas muito bonitas. E outubro também, cara. Outubro é um mês assim de transição para que a chuva comece a parar e comece a vir essa época boa. Então pode sim ter dias de chuva, mas já começa a estar melhor também em relação a vento, ondas, que é quando começa os passeios de Similon, né, que começa dia 15 de outubro, então já tá maravilhoso, tá lindo para ver, mas pode sim ter dias em que você ainda vai ter um momento ou outro de chuva. Até novembro ali pode ter um outro dia de chuva nesse lado mais famoso. Uma coisa que é interessante, né? Já que a gente sabe que julho é um período que pode estar chovendo um pouco mais nessa região, né? Pode estar chovendo um pouco mais na região mais famosa, do lado do Mar de Andamão. A pergunta é, o que fazer na Tailândia em julho, né? O que a gente pode fazer? O que a gente pode indicar para fazer? Quais são os melhores passeios para fazer nessa época? Então a gente consegue trazer dicas para vocês. Galera, só lembrando aqui que nós temos no nosso blog, tailandiando.com/blog, muita informação sobre isso também. Tem um post só focado em julho, então eu vou colocar nos stories no final aqui, mas entra no nosso blog e dá uma olhadinha, tem várias informações, principalmente sobre mês a mês. Como a gente sempre fala, a gente sempre tenta trazer o máximo de informações para vocês aqui, conteúdos muito únicos da nossa experiência. A gente tem tido várias cópias do nosso conteúdo aí, né, por outros sites na Tailândia também, mas infelizmente é assim que acontece, a gente tem que seguir e a gente trabalha da forma que a gente pode, com a nossa, com o nosso caráter, com a nossa experiência, com tudo que a gente pode. Então dá uma olhadinha lá dentro do nosso blog, vocês vão ter várias informações em relação a isso também. Tá? Então vamos lá, o que fazer na Tailândia em julho? O que você pode fazer na Tailândia em julho? Se você estiver em Bangkok, né, por exemplo, a gente sempre indica esses roteiros que vão incluir algumas atividades indoor, né, dentro de um lugar fechado. Templos, por exemplo, é muito bom de visitar. O que mais tem em Bangkok é templo, então você consegue muito visitar os templos em Bangkok, em lugares fechados como esse. Outra coisa, Muay Thai, né? Se você quer ver coisas interessantíssimas e tá chovendo hoje, tal, o que a gente pode fazer? Muay Thai. Uma luta de Muay Thai na Tailândia é uma coisa muito, muito, muito legal. Já falei aqui várias vezes, qualquer outra live que vocês voltam aí, eu tô falando de Muay Thai, eu tô falando disso porque eu acho maravilhoso o esporte, é o principal esporte da Tailândia, então vale muito a pena vocês poderem parar para ver uma luta de Muay Thai, seja em Bangkok, Chiang Mai, Krabi, Phuket, Koh Samui. Vejam uma luta de Muay Thai, é muito legal. Eu sei que tem gente que fala, mas eu não gosto de luta, eu acho isso, aquilo. Eu entendo, mas vale muito a pena, é um esporte muito maravilhoso. Por favor, vejam uma luta de Muay Thai. Outra coisa, né, como eu falei, aí em Bangkok tem ali os templos Grand Palace, Wat Po, que são os principais templos da Tailândia, né, nessa parte. Vocês também podem ainda, no lado do Mar de Andamão, onde está Phuket, Krabi e tudo mais, você pode sim tentar visitar Maya Bay no Thailand Day, quando está acontecendo tem o Thailand Day, que você pode visitar a Maya Bay, você pode ainda tentar visitar James Bond Island, por exemplo, que é um lugar, está numa baía onde ele não está, não tem muita interferência dos ventos, das ondas muito fortes, então é um passeio que dá muito para visitar, mesmo quando está chovendo, por exemplo. Porque não tem tanta onda assim como tem do outro lado, porque ele tá realmente protegido pela Baía de Phang Nga. Então vale muito a pena. E aí pro outro lado, né, o mar no lado do Golfo da Tailândia, você consegue visitar as ilhas ali, por exemplo. Nós temos um passeio em Koh Samui, dá uma olhadinha para quem tá chegando agora e para quem tá vindo para Koh Samui. Nós temos um passeio em Koh Samui que visita Antong National Park, que é um parque nacional maravilhoso, que é parecido com essa parte aqui da Pili Lagoon, ó, mas é com esses rochedos gigantes, com essa parte realmente muito impressionante. E é um lugar, é um roteiro legal para fazer também. E aí, obviamente, esse lado tá mais sol,
mais chances de você fazer um passeio com água cristalina, um lugar muito maravilhoso e muito bonito. Tá? Outro passeio também para fazer ali saindo de Koh Samui, naquele lado, é visitar Koh Nan-Yuan, que é uma ilhazinha que fica bem em frente a Koh Tao, onde a gente morou também. E para quem não vai visitar Koh Tao, para quem não vai ficar em Koh Tao, vale muito a pena fazer um bate-volta saindo de Koh Samui para Koh Nan-Yuan. Ótimo, maravilhoso, de verdade. E aí, outra coisa que obviamente vocês podem fazer aí no lado do Golfo da Tailândia é de repente se hospedar em resorts maravilhosos, se hospedar em resorts muito bons que estão nessa região de Koh Samui e Koh Phangan. Existem resorts de marcas famosas que só estão nessas ilhas. Então vale muito a pena você poder se programar e visitar. Dá uma olhadinha no nosso site, nós temos várias informações para isso. Dá uma olhadinha nos produtos, né, no que a gente tem para oferecer para vocês, de pacote, de serviço, de combo, de passeio. Dá uma olhadinha no que a gente tem para oferecer para vocês para esse período da Tailândia. Uma coisa importante que vocês precisam saber, geralmente as chuvas na Tailândia elas acontecem na parte da tarde. Então, se vocês pensam, talvez vai chover, façam os seus passeios pela manhã, tá bom? Geralmente as chuvas acontecem pela parte da tarde. Não chove de forma geral durante todo o dia, mas por algumas horas e quando acontece, geralmente na parte da tarde. Guardem essa informação, mesmo para quem está vindo durante a alta temporada, tá? Tem eventos acontecendo na Tailândia em julho. E sim, existem alguns eventos que acontecem na Tailândia em julho, que aí vocês conseguem ver eles ou por todo o país, ou só por algumas das partes. Mas tem um evento que é muito legal que acontece em julho, que é o Asalya Puja, que é um evento muito importante budista, que comemora, né, que celebra o primeiro sermão de Buda. Então é uma coisa muito interessante de ver. Os monges ficam extremamente sensíveis, eles estão realmente em toda a parte ali dos templos, principalmente na região de Chiang Mai. Eles estão bem focados em acender as velinhas, celebrar essa parte. E esse evento acontece durante a lua cheia de julho, tá? Então, para quem estiver chegando na Tailândia, lembra, lua cheia vai estar acontecendo esse evento, essa celebração, principalmente na região norte, que é obviamente o coração cultural, o coração budista da Tailândia, vamos dizer assim. Uma coisa também que é importante, que as pessoas sempre perguntam, é mais barato visitar a Tailândia em julho? Gente, por incrível que pareça, essa questão, ela traz um misto de diferentes respostas, porque, por exemplo, por um lado, sim, pode ser mais barato, viajar na Tailândia em julho, porque para muita gente é baixa temporada. Nós mesmos temos preços diferentes, por exemplo, de passeios para quem chega em julho. Então, se você chega em julho, está se programando e tal, conversa com a nossa equipe para entender quais são os diferenciais que a gente tem para julho, para os passeios principalmente, tá? Mas, por exemplo, para algumas empresas, para alguns passeios, para alguns hotéis, tende a ser mais caro em julho, porque é justamente quando começa a alta temporada para quem trabalha com os europeus, né? Porque os europeus, os mexicanos, esse pessoal, os americanos, eles têm férias nesse período agora, né? No verão deles. Então é quando eles começam a viajar para a Tailândia. E aí, obviamente, isso faz com que alguns serviços estejam um pouco mais cheios. Restaurante que de repente recebe muito americano, muito europeu, pode ser que eles estejam com um preço um pouquinho mais acima do que, por exemplo, abril e maio, ou do que agosto e setembro e outubro, né, que são meses de novo que voltam um pouquinho da baixa temporada para eles ali. Então, assim, de forma geral, sim, é um período em que você vai achar preços mais atrativos de hotel, de transporte, de voos internos, de várias coisas, porque o volume é muito menor quando a gente compara com os meses de novembro a fevereiro, por exemplo. Então é sim uma chance de você conseguir valores mais atrativos, tá? Essa pergunta do Gustavo: vou para Bangkok e queria conhecer apenas uma ilha e passar mais dias. Qual você indica, por favor? Vou em outubro. Cara, primeiro depende de quanto tempo você tem. Se você tem, por exemplo, 10 dias,
Eu diria que fica 4 dias em Bangkok e vai ficar numa ilha só, você falou. Eu ficaria ou em Phuket ou em Krabi, depende muito do que você quer para a sua viagem, tá? Mas eu ficaria em uma dessas ilhas, 4, 5 dias, eu ficaria em uma dessas ilhas, por quê? Você consegue, aí obviamente tem que escolher, né? Por exemplo, saindo de Phuket, você tem em outubro, dependendo de quando for, você já tem o passeio de Simon Island para fazer, você já consegue ir para James Bond Island, você consegue fazer um bate e volta em Phi Phi, visitar Maya Bay, Bamboo Island, nós temos esse passeio, a Tailândia oferece esse passeio. Você consegue visitar esses passeios e voltar para sua base em Phuket sem ter que ficar se locomovendo demais com mala, arrumando o quarto. Eu entendo bem o que é isso, porque a gente se locomove bastante pela Tailândia em alguns meses do ano, porque a gente está fazendo inspeção de passeio, porque a gente quer ver como está funcionando as coisas. Então, realmente, a gente sabe muito bem como é isso. Agora, no lado de Krabi, por exemplo, mesma coisa, tem que ver o que você quer visitar. Não, eu prefiro visitar Simla. Ah não, eu queria muito visitar Hong Island porque essa vista aqui pra mim é show. Tudo bem, tudo isso você consegue definir quando você está planejando o que você quer fazer. E aí, obviamente, também, Krabi, você tem ali como visitar Hong Island, Seven Islands, fica em Hailey Beach, que é maravilhoso, por si só já é um passeio, e também consegue fazer um bate e volta para Phi Phi, visitando as mesmas coisas, Maya Bay, Piri Lagoon, Bamboo Island, então é ótimo, é realmente muito bom você ficar nesses dois lugares. Caso você queira ficar em Phi Phi, também é possível, só que você tem a parte da locomoção e também assim, Phi Phi, por mais incrível que seja, você tá meio que ali, você fez a parte de visitar, fez o principal passeio, fez o Thailand Day, que cobre todas as principais partes, você fez o mergulho, aí você vai ter que tentar preencher os outros dias ali com um passeio de longtail boat, para ver os plânctons à noite, vai fazer uma trilha, vai para Long Beach, só que acho que depois de um certo tempo, se não é a sua vibe ali, você pode acabar pensando que talvez visitei só 2 lugares, Bangkok e Phi Phi, você pode pensar que você talvez poderia ter aproveitado melhor isso, por quê? Em Phuket, você consegue ver um pouco mais, por exemplo, dos tailandeses, dessa parte até um pouco mais local, se você se jogar um pouco, do que Phi Phi. Phi Phi é totalmente turístico, Phi Phi é totalmente ocidental, então falta essa parte turística, essa parte local, que tem, por exemplo, bastante em Krabi. Krabi é muito muçulmano, Krabi tem muita coisa local que você consegue visitar. Então isso depende muito do que você quer visitar. Espero que eu tenha respondido sua pergunta aí, Gustavo. Olha que legal, essa pergunta da Vanessa. Por que as agências só organizam passeios aos templos pela manhã? Não abre à tarde? Pela manhã é realmente assim, uma coisa, alguns templos eles fecham durante a tarde, tá? Alguns templos eles realmente não funcionam muito bem durante a tarde, ou em alguns dos templos tem cerimônias ou horários que são reservados somente para os monges. Então tem templos mais locais que você vai entrar, que você vai chegar e você vai ouvir eles fazendo aquele enchanting, né? Mas eles fazem essa cantoria que eles têm na parte da tarde. Então às vezes tem templos que você vai chegar 4, 5, 6 da tarde, que eles vão estar e é muito legal de parar e ver. Mas pela manhã também tá menos quente, né? Então, por exemplo, o Grand Palace, o Acharum, esses templos que são maiores e abertos, eles são muito quentes. Então, quando a gente começa a visitar esses templos depois de meio-dia, 1 da tarde, está muito quente. E outra coisa, quando a gente visita pela manhã, a gente elimina uma multidão muito grande nos lugares. Então, pensa nisso, porque quando você vai visitar depois das 10, 11 da manhã, tá muito cheio já os templos e pode ser que você não consiga aproveitar, porque é realmente o horário que o pessoal deixa para chegar, né? Assim como acontece na Maya Bay também, que o tailandês visita a Maya Bay por volta das 8 da manhã, que é quando realmente está mais vazio, o sol está aparecendo já, tá bonito, então a gente pula essa multidão, por isso que a gente organiza esse passeio pela manhã, tá? Obviamente que no passeio da tarde vocês visitam o combinado, né? O passeio combinado, mercados com templos, você visita os templos à tarde. Por quê? Aí sim, os mercados fecham, porque depois do meio-dia mais ou menos os mercados já começam a ficar vazios, os vendedores que são a atração, né, nos barquinhos, eles começam a voltar para casa, já começam a se dispersar, e aí não fica muito legal visitar os templos, os mercados na parte da tarde. Aí sim, vale mais a pena trocar e visitar os templos um pouquinho mais tarde e poder visitar os dois no mesmo dia,
principalmente se você tem menos tempo na cidade. A Andrea Corrano perguntou assim, Maya Bay fechou novamente? Gente, a Maya Bay não fechou novamente e a Maya Bay ela não vai fechar novamente, tá? Tem também um conteúdo, tem um vídeo no nosso YouTube, tem um post explicando mais sobre isso, sobre a Maya Bay fechando. O que acontece a Maya Bay ela não vai fechar agora em julho, tá? Bom, pelo menos não é isso que as autoridades dizem, mas ela deve fechar de agosto a outubro, né? Agosto e setembro vai ficar fechado. Então fecha de 1º de agosto a 1º de outubro. Nesse período ela fecha para revitalização dos corais, para eles poderem fazer os estudos lá que são necessários. Então não se preocupem com essa parte, eu vou em novembro e vai estar fechado. Não vai estar fechado, não deveria estar fechado. Eu estou falando aqui com o que eu sei hoje. As autoridades tailandesas podem amanhã chegar e falar, Maya Bay fechada por mais 18 anos, não tem o que fazer. Como ela ficou fechada de 2018 a 2022 por 4 anos. Então, pensem bastante nisso, tá? Que não o fechamento, meu Deus, não vou poder visitar. Pode sim visitar pelo outro lado da Bahia, né? Só não pode chegar até a praia, mas pode visitar a Bahia. Mas, gente, não consegui visitar a Maya Bay. Tudo bem, gente, de verdade, tem tanto lugar bonito em Pipi, tem tanto lugar bonito na Tailândia, que se você não focar suas energias e sua intenção somente na Maya Bay, você vai curtir de uma forma muito, muito, muito boa, tá? Gente, espero muito que tenham curtido. Fica aqui a minha contribuição sobre julho na Tailândia. Para finalizar, eu acho que vale muito a pena, assim, para quem só tem esse período para viajar, para quem não tem outras datas do ano para viajar, vale sim a pena viajar para a Tailândia em julho, tá? Não deixem de viajar pensando nisso, mas pensem, mente aberta, roteiro mais flexível, tenta sempre ali, de alguma forma, tá com a cabeça aberta para, se chover, eu vou visitar outra coisa, se chover, eu vou curtir meu hotel, se chover, eu vou fazer alguma coisa diferente, mas eu não vou deixar isso afetar, tá? Então, aproveitem para curtir mesmo viajando em julho. Alguém perguntou, Vanessa falou, coloca o podcast aqui. O podcast, ele tá aqui no nosso link da bio, tá? E também vocês podem procurar no Instagram, @podthai.th. Esse é o perfil focado no Podthai, tá bom? O Podthai é o primeiro e único podcast focado em Tailândia. Sejam bem-vindos, gente. Obrigado. Kopp com Krap, Pop com Krap. Boa semana para vocês e bom mês de julho. Até mais.